Reportagem. Boa noite. As falências e as suas consequências são a primeira preocupação dos portugueses. Todos os anos, milhões de contos fogem dos circuitos de produção e milhares de trabalhadores despedidos vêm engrossar as fileiras do desemprego, aumentando a instabilidade social, geradora, por sua vez, de insegurança e tantas vezes mesmo de dramas familiares. O fenómeno é tanto mais grave quanto, e de acordo com fontes judiciais, há setores da economia portuguesa onde o número de falências fraudulentas ronda os 50%, embora não haja dados oficiais sobre esta matéria e sejam raros os casos condenados em tribunal. Durante meses, a jornalista Fernanda Bizarro seguiu o fio da meada e foi de surpresa em surpresa até chegar aos infalíveis. Boa noite, Fernanda. Creio que a última vez que estivemos juntos num estúdio foi há 11 anos. Aproveito para lhe desejar as boas-vindas a este programa. Obrigada. No universo das falências, é tudo assim duvidoso ou nem? Não. De forma alguma. Há falências honestas e há empresários que se esforçam imenso por aguentar as suas empresas e que não conseguem e que resultam da conjuntura. Depois, há um campo vasto em que realmente se cometem irregularidades e que variam de setor para setor. E da região para região também? E da região para região também. Quais são os setores mais afetados? Os setores mais afetados são os têxteis e o calçado, a hotelaria, turismo, imobiliários, construção civil, químicas. E as regiões? Uma região é, por exemplo, Águeda, em que há todos os dias empresas que vão à falência, mas o que se verifica é que o desemprego não é significativo, porque ao lado abrem novas empresas também todos os dias. Foi difícil convencer os empresários envolvidos em falências duvidosas a falar para a reportagem? As situações foram diferentes. No caso do pequeno empresário não foi realmente difícil. Ele ficou surpreendido por eu ir ter com ele às instalações onde ele se encontra a trabalhar, mas a partir daí acedeu imediatamente e deu toda a informação. Talvez com alguma ingenuidade até, não? Sim, eu acho que sim. Parte do princípio de que toda a culpa da situação em que se encontra é do governo e, portanto, sente-se desresponsabilizado, digamos assim, perante... E os médios empresários? Os médios e grandes empresários, houve um caso em que realmente foi difícil. O empresário não estava com vontade de falar, consultou o advogado dele antes de o fazer e, bom, mesmo assim e já até ameaçou um bocadinho, não foi? Sim, ameaçou que é possível que ponha um processo em tribunal se não gostar dos critérios bom, que então foram utilizados. Veremos se vai gostar ou não vai. E finalmente os grandes empresários, não é? Há alguns que não fogem das câmaras de televisão, parece-me que até as procuram. É verdade. Há casos desses, enfim, foi o caso que nós tratámos, mas que evidentemente não foi por isso que procurámos, foi porque ele é um caso raro em Portugal de condenação de falência fraudulenta pelos tribunais portugueses em primeira instância. E, portanto, é um caso histórico mesmo, toda a gente refere, e por isso é que o procurámos. E ele acedeu imediatamente em falar. Ouviu os sindicatos, no entanto, não temos nenhum representante do patronato nem das confederações da indústria na reportagem, porquê? Pois não, foi surpreendente mesmo para mim, porque eu convidei o presidente da CIP, o Dr. Ferraz da Costa, por escrito, para uma entrevista sobre toda esta matéria e ele nem sequer respondeu. Surpreendente porque não só o caso das falências preocupa os empresários em geral, mas também porque os empresários sérios e honestos, esses então, sentem-se particularmente preocupados com a questão. E teriam tido a oportunidade de se defender de eventuais imagens coletivas, digamos assim. Finalmente, a reportagem não se esgota nas falências, não é? Não se esgota nas falências, porque a partir dos casos que nós seguimos, fomos ver como é que o processo decorria em tribunal. E há uma parte que são as vendas dos imóveis, não é? As empresas vão à falência, deixam dívidas e para se poderem pagar essas dívidas aos credores, o que resta são os bens móveis e imóveis dessas mesmas empresas. E quem faz essas vendas são leiloeiras, que o Tribunal designa e a quem entrega essas vendas. Acontece que aí também se configuram, não é nada claro e configuram-se realmente situações muito irregulares. Muito obrigado, Fernanda. Os Infalíveis, uma exemplar reportagem de investigação da jornalista Fernanda Bizarro.
Maio de 95, Oliveira do Douro, 8 horas da manhã. Joaquim Viana Amorim sai de casa para o trabalho. Na mão, leva uns saquinhos de plástico com alguns carrinhos de linhas e meia dúzia de botões. É um pequeno empresário têxtil à portuguesa. Considera-se uma vítima da crise que o setor atravessa e gere-a à medida do país. Há 10 anos lançou uma empresa de confecção de camisas, a Gaiava. Ganhou muito dinheiro e em 2 anos passou de uma garagem com 20 pessoas para esta fábrica onde empregava 100 trabalhadoras. Mas o negócio correu-lhe mal em 1992. Quando não se produz para se cobrir as despesas, uma das primeiras coisas que nós fazemos efetivamente é deixar de pagar à Segurança Social e a seguir venham os impostos. Quando as finanças lhe bateram à porta, só havia máquinas para hipotecar. O edifício encontrava-se em leasing e Amorim diz que se viu obrigado a entregá-lo à empresa de leasing por falta de pagamento das prestações. Embora hoje continue a entrar e a sair com a mesma vontade de sempre e seja para lá que ainda lhe enviam o correio. Aos bens pessoais diz que sucedeu praticamente o mesmo. Foi obrigado a vendê-los. Se não os vendeu, pelo menos mudou-os de nome. De nome de proprietário, é claro. Em 3 tempos, ficou sem nada de seu, à vista. As finanças apareceram aí e, face à realidade, limitaram-se a hipotecar os bens da empresa e a aguardar que eu lhes possa pagar. De seguida, Amorim fechou as portas da fábrica e mandou 60 trabalhadoras para o fundo de desemprego sem pagar indemnizações a ninguém. Elizabeth foi uma delas, 19 anos, casada, uma filha, nunca mais vai esquecer este seu primeiro emprego. A Gaiava tratou-a mal. Ganhava 30 contos por mês a fazer acabamentos. Tempos que prefere não recordar e por isso a mãe fala por ela. Mandou-as embora, mas sem dinheiro. Sem dinheiro. E ficou... Dinheiro e com alguns atrasos. Já não pagava há um tempo certo? Ora bem, ficou-lhe a dever um mês e tinha meses que ficava a dever algum dinheiro. Nunca chegava a pagar aquele. Tinha meses que nunca o dava todo. E depois as senhoras meteram-no em tribunal? Sim. Eu, pelo menos, meti para receber 5 contos ao fim de 3 meses e ele dizer que pagava quando queria. E eu acabei por o meter em tribunal. E depois? Ganharam a ação? Ganhei a ação, por lei ele tem de dar 251 conto. E agora espero. Mas porquê não deu nada? Ainda não deu nada. Nem sequer se apresentou ao tribunal? Nem se apresentou ao tribunal. Para mim, eu acho que ele que ainda é da ditadura. A Chá Rosa, outra das despedidas, também recorreu a tribunal. Uma pespontadeira que esteve 3 anos ao serviço da Gaiava, a ganhar 47 contos por mês. Ficou a dever a toda a gente. E ainda hoje, há um ano e tal, ainda hoje deve a toda a gente. Toda a gente vai para lá, as minhas colegas vão para lá, vão a receber, e ele diz que não tem dinheiro e não paga, e que não tem e que não paga. E, portanto, está tudo sem dinheiro. Mas ele continua a trabalhar. Ele continua com a fábrica aberta. E diz que não paga. Não paga nem vai à falência. Fechou as portas da fábrica num lado e abriu-as noutro. Não fosse descortinarem-se das janelas deste edifício algumas mulheres a trabalhar e tudo indicava tratar-se de um estaleiro. Mas não. Por estranho que pareça, funcionam aqui várias empresas onde aparecem pessoas de olhar desconfiado a espreitar entre portas. Para lá destas janelas fica a Gaiava Confecções. 40 mulheres encaixotadas num armazém sem condições trabalham afanosamente sob o olhar atento do empresário Viana Amorim, do alto da sua cadeira de executivo ao fundo da sala, a fumar cachimbo. Um gosto que lhe ficou, ao que diz, dos tempos em que era rico. De olhar, pronto, gosto mais de cachimbos assim deste género. Fumar passa publicidade, gosto muito dos da Peterson e fundamentalmente desta coleção de Sherlock Holmes. A atmosfera não está para cachimbos aromáticos, embora as linhas com que a Gaiava se cose agora continuem a ser as mesmas. Mão de obra barata, à custa de ordenados abaixo do mínimo nacional, subsídios e salários em atraso, dívidas acumuladas. Se não fizerem 400 camisas por dia, não recebem o ordenado todo ao fim do mês. Estás a precisar de frente, Estás, não estás?
Amorim não está contente. É preciso produzir mais e melhor. Já há trabalho garantido até ao fim do ano e a encomenda do momento é boa, mas bastante trabalhosa e por isso pouco rendível para as médias da gaiava. É a chamada Ferrari das camisas, não é? Que é aquela que mais trabalho dá. Viana Amorim é empresário porque a mãe não o deixou ser jogador de futebol. Se a minha mãe me tivesse deixado, eu teria tentado a carreira profissional de futebol, que é o que eu mais adoro. Não remata a baliza, mas faz outras jogadas. E se nem todas têm dado resultado, diz que a culpa é do governo e, muito particularmente, do Ministro da Indústria. Fiz uma asneira muito grande de ir para os Hispanos, porque neste país, pelo menos nos últimos anos, desde 90 para cá, mais concretamente desde que o Sr. Ministro Mira Amaral se virou para as altas tecnologias, neste país a indústria do calçado e do vestuário era para queimar e fomos realmente quase imolados no fogo. Apesar de já muito chamuscado, com tantas dívidas às costas, Amorim não foi impedido de abrir mais uma empresa, a Eurique Amorim Limitada, que faz serviços de contabilidade e escrituração comercial para outras sociedades. A gaiava, todavia, não aproveitou a oportunidade que o governo deu às empresas no ano passado de pagarem as suas dívidas fiscais em prestações. É uma aberração esse decreto só realmente de uma imaginação de um retrógrada catróga, porque não há hipótese. Se nós temos dívidas acumuladas por falta de trabalho, por quebras de compromissos de contratos das pessoas que de repente deixaram de acreditar no trabalho de Portugal por culpa do nosso governo, como é que era possível em setembro pagar as dívidas todas de 9 meses? Nem em setembro do ano passado, nem em mês algum. As dívidas que têm são muito grandes ainda? Fundamentalmente ao Estado são. Mas como eles foram os causadores desta crise, eu entendo que eles serão os últimos a receber se eu algum dia lhes puder pagar. Amorim não é caso único. É um dos 70 mil empresários deste país que têm passado pelas malhas dos impostos e da solidariedade social. 60% das empresas de fiação e calçado em Portugal é assim que fazem. Quando são apanhadas pelas finanças, fecham de um lado e abrem do outro, sem nunca decretar falência. Pelo meio, ficam os empregados no fundo de desemprego com as indemnizações por pagar e o Estado com centenas de milhares de contos a haver. As empresas permitem-se encerrar instalações e, em alguns casos, até têm o descaramento de dizer aos trabalhadores, e nós temos exemplos flagrantes e bem recentes, de que nós vamos encerrar, vocês recorrem ao subsídio de desemprego e, de seguida, nós voltaremos a abrir e até vos podemos voltar a chamar. Truques que os trabalhadores já conhecem de cor e salteado e às vezes trocam-lhes as voltas. Foi o que aconteceu na Jeep. Quando o patrão se foi embora, os empregados recusaram sair para o fundo de desemprego e ocuparam a fábrica. Não deixam desviar máquinas e ficaram a aguardar que passassem 2 meses de salários em atraso para, de acordo com a lei, poderem requerer a falência da Jeep. Talvez assim ainda consigam ver algum dinheiro da venda das máquinas, já que o imóvel esse está noutras mãos. Nas do Sr. Pacheco, o antigo dono da empresa, que ao vê-la mal parada há 2 anos atrás, entregou a sua gestão a um encarregado e a um seu conhecido, o Sr. Martins, que rapidamente ganhou nome na terra. Chegou aqui, quer dizer, costuma-se dizer que uma mão à frente ou está atrás, e neste preciso momento o Sr. Martins é considerado o novo rico da Rifana, de São João da Madeira. Portanto, é prova provada que realmente a vida dele deu um salto muito grande. Dizem os trabalhadores que o Sr. Martins já é um homem muito habituado a mudanças. Segundo se consta, ele está associado com um irmão, tem outra empresa, não é? No mesmo ramo. Quanto ao antigo encarregado? Sabemos que ele está a trabalhar também aí com os colegas. Situações destas só são possíveis, diz quem percebe destes negócios, porque o Estado não atua. O Ministério Público não investiga, na medida em que nem o Fisco nem a Segurança Social requerem a falência das empresas nesta situação, e a Direção-Geral das Finanças não fiscaliza. A fiscalização às empresas funciona de uma maneira muito incipiente. Nos últimos 4 ou 5 anos não tem havido fiscalização efetiva. Leva até que se diga muitas vezes que
só paga impostos quem quer. Maria Fernanda e António José da Rocha Nunes são um casal bem instalado na vida. Habitam na Maia, numa enorme moradia com piscina interior, têm outra casa na Marina de Vila Moura, vários loteamentos de terreno na urbanização Vila Nova da Telha, que se diz terem adquirido há meia dúzia de anos, uma propriedade perto de Amarante, onde produzem vinho, e junto a ela uma bomba de gasolina no Vinho em Folha, que o Sr. Rocha Nunes dirige há mais de um ano. Para estar ocupada, Maria Fernanda faz vestidos de noiva e outros artigos de alta costura para uma boutique de um centro comercial no Porto. Mas o casal Rocha Nunes tem um calcanhar daqueles. O modo como decorreu há 2 anos a falência da sua empresa Pinup Rocha Nunes e Oliveira, onde se produziam malhas para exportação. Uma grande empresa com mais de 200 trabalhadores, que funcionava das 8 da manhã às 11 da noite e que contava ainda com trabalho a feitio. As encomendas eram tantas que subcontratava meia centena de confeccionadores, muitos a fabricarem exclusivo para ela. A falência da Pinup foi uma surpresa para todos. A empresa pagava certo e bem e, repentinamente, deixou de pagar. Não foi por falta de trabalho que a gente veio embora. Havia muitas encomendas. Ao fim, os clientes até iam lá quase por favor para ver se lá acabava aquelas encomendas, porque os clientes, até ele gostava de acreditar, eram clientes estrangeiros, vinham de França, de Espanha, de muitas nações, vinham lá fazer as encomendas e, portanto, eles ao fim até ficaram admirados daquilo também, até eles próprios ficaram admirados daquilo fecharem e andavam mesmo na última lá para acabarem as encomendas. Quase por favor nos pediam para acabar as encomendas. Eu gostava de saber onde é que elas estão. Eu gostava de saber onde é que elas estão. Gostava. A verdade é que até ao último momento o sócio-gerente Rocha Nunes continuou a encomendar trabalho fora da fábrica, dizem os confeccionadores que para ele trabalhavam a feitio. 40 a 50 empresas com centenas de trabalhadores por conta que ficaram com dezenas de milhares de contos por receber. A todos, a Pinup fez a mesma coisa. Passou letras a 90 dias, não depositou o dinheiro nos bancos e pouco depois o casal Rocha Nunes apresentou-se ele próprio no tribunal para pedir a falência. Um dia cheguei lá e deparei que não havia dinheiro. Ele mandou-me subir para cima e disse-me, olha Rodrigo, este mês vou ter que pagar numa letra. E disse, Rocha, uma letra, tanto dinheiro, já não tem problema nenhum. Eu pago os juros, passo a letra, portanto, é dinheiro. Se a letra era descontada ou não, quer dizer, isso já não era, de certa forma, a mim já não me dizia respeito. Eu paguei-lhe com um título. Quantos empresários é que tiveram que fechar a porta por causa da Rocha Nunes? Empresários que eu conheço assim pessoalmente, cerca de uns 10 a 15. Uma das empresas que ficou na penúria foi a Maria Pinto da Silva. Ao fim de 8 anos a fazer encomendas para a Pinup, ficou sem 21.600 contos. Eu tive que assumir a dívida no banco, que eram letras indexadas à firma, não é? Em que eu tive que pagar. É claro que surgiu outras coisas, pois a nível de finanças não pude pagar, tive que mudar de nome. Assim, Rodrigo fez desaparecer a Maria Pinto da Silva e apareceu com a Rodrigo Confecções. Mas as queixas contra o sócio-gerente Rocha Nunes chegam de todo o lado, até de clientes estrangeiros. E já há mesmo condenações de diferentes tribunais franceses. O Tribunal de Grande Instância de Blois deu como provada a existência de fraude e condenou a Pinup ao pagamento de mais de 1.800.000 francos, o equivalente a 55.000 contos, pelos prejuízos causados à empresa France Boconti. E se em Blois o Tribunal entendeu ter havido fraude, em Portugal, muitos dos que trabalharam para a Rocha Nunes dão uma explicação semelhante. Ele fez isto já premeditado, porque se ele pagava bem, se ele não tinha problemas nenhuns com a exportação, era uma firma com muita credibilidade, todo mundo queria trabalhar para a Rocha Nunes, ele fez isto e foi passar uma rasteira. Eu, para mim, acho que foi um desvio de dinheiros da firma para construções de piscinas, automóveis
vivendas e outros afins. Uma coisa é certa, o processo de liquidação da PINAP tem estado a decorrer na antiga Câmara de Falências do Porto e aí investigam-se as contas da empresa. E entre elas há documentos difíceis de explicar. Entre outros, a compra pela PINAP de serviços de jantar da Vista Alegre, peças soltas, candeeiros de teto, serviços de copos de conhaque e de whisky e frascos e garrafas de cristal. O Sr. Rocha Nunes garante que não há nada de errado nesse facto. Foram tudo ofertas para clientes e trabalhadores. Nós sempre procuramos oferecer coisas de um certo valor às pessoas, porque entendíamos que elas que o mereciam. Era porque certamente traziam muito dinheiro para a empresa. Traziam muito dinheiro para a empresa. Fizeram ganhar a empresa muito dinheiro. Quem em 12 anos nunca viu nada desse dinheiro foi um dos sócios da firma. António Teixeira Pedro e a mulher, que depois da falência da PINAP, dizem não ter outra fonte de subsistência que não seja o fundo de desemprego. A empresa tinha lucros, mas nunca nos foi distribuído um tostão que fosse dividendo. António Teixeira Pedro sente-se lesado pelos sócios, embora na hora da falência também ele tenha levado para casa um dos muitos carros que faziam parte da frota automóvel da PINAP Rocha Nunes e Oliveira. Na hora da partida fez-se uma Assembleia Geral e distribuíram-se alguns deles. O sócio-gerente Rocha Nunes vendeu ao cidadão Rocha Nunes, que o mesmo é dizer a si próprio, um Saab 9000 Turbo idêntico a estes que aqui vemos em promoção comercial e um Volkswagen Corrado G60. À sua mulher, também ela sócia-gerente da empresa, vendeu este Volvo 340 GL e um outro semelhante a António Teixeira Pedro. Para a quarta sócia, sobrou um Rover 213 SE. Mas não se ficaram por aqui as vendas. Parte do imóvel da Rocha Nunes foi vendido a uma empresa têxtil de Santo Tirso 2 meses antes de ser decretada a falência. Aos credores da Rocha Nunes, que deixou perto de $500 mil de dívidas, só resta agora aguardar pelo produto da venda do imóvel. Ao vender parte dele a um dos credores da empresa 90 dias antes da falência, António José da Rocha Nunes pode vir a ser acusado de prejudicar ou favorecer credores em detrimento de outros. Atuação passível de indiciar, juntamente com outros elementos em investigação, ilícito penal. 3 meses depois de decretada a falência, constituía de novo com a sua mulher uma outra sociedade que lhe permite dirigir hoje uma bomba de gasolina em Amarante. Valeu-lhe o facto da falência ter ocorrido antes da entrada em vigor do novo Código das Falências, que obriga à reabilitação do empresário para voltar a ser sócio-gerente numa outra empresa. Aliás, não fosse a reportagem vir falar-lhe da sua empresa têxtil e das dívidas que deixou, e tudo seriam águas passadas. Ficou a dever muito dinheiro a muita gente. Não fiquei, não, desculpe, eu não fiquei, atenção, eu não fiquei, ficou a empresa. Aliás, eu recebo a documentação aqui do Tribunal, o falido António José da Rocha Nunes. Não, a falida Rocha Nunes de Oliveira, que o falido não sou eu. Eu era gerente da empresa, eu não sou a razão social. A razão social é a Rocha Nunes de Oliveira. Essa é que é a falida, não sou eu. Hotel Ritz, Place Vendôme, Paris. Algures numa suíte deste luxuoso hotel vive o industrial português Dinis Nazaré Fernandes. Isto quando está em Paris, porque a vida de Nazaré Fernandes move-se ao ritmo do bolero de Ravel. Hoje aqui, amanhã em Singapura. A fantasia foi apresentar-se como o principal candidato à compra do veleiro do famoso Bernard Tapie. Por isso, há pouco tempo foi notícia em todo o mundo. 1.600.000 contos para fazer do Fossé um escritório flutuante pelos mares do Oriente é obra. Foi um corrupio de jornais, rádios, televisões. Desdobrou-se em entrevistas e fotografias e a todos garantiu o negócio, que não concretizou. No dia da compra, o Tribunal de Paris declarou que o comprador não dava garantias e até hoje o barco está por vender.
Em Paris, introduziu-se nas elites financeiras, rodeou-se de pessoas influentes e movimenta-se em ambientes luxuosos. Visita as lojas dos antiquários mais prestigiados da Europa, como a do conhecido Sr. Rossi, um colonável assíduo da revista espanhola Ola, por quem a neta de Franco se apaixonou. Veste-se no Hermès e no Valentino, passeia-se pelos lugares mais caros e, se não faz, pelo menos magica negócios na penumbra dos escritórios mais chiques de Paris. Na Avenida Foch, onde entre embaixadas e habitués milionários se instalaram sociedades financeiras importantíssimas, cuja descrição é lendária. Tenho feito um tour de table que é importante, pessoas que acreditam em mim, de organizações que acreditam em mim, de financeiros internacionais que acreditam na minha capacidade e, portanto, tenho conseguido realmente motivar as pessoas para estarem ao meu lado para investir. Em Portugal, desce das alturas. O feitiço virou-se contra o feiticeiro, pelo menos por algum tempo, e Nazaré Fernandes tem de saltar o muro para poder entrar na sua casa de Palmela, o que está impedido de fazer, por ordem do Tribunal. Permanentemente embrulhado em processos, Diniz Nazaré Fernandes é um dos raros empresários condenado em primeira instância por crime de falência fraudulenta. Um caso histórico que se arrasta nos tribunais há mais de 10 anos e do qual tudo leva a crer Nazaré Fernandes vai acabar por se sair muito bem. Um golpe perfeito no país dos brandos costumes. Nos finais dos anos 70, comprou 3 fábricas de conservas de peixe em Matosinhos, que em pouco tempo foram à falência. É acusado de ter cobiçado os terrenos de 2 delas, um quarteirão inteiro em Matosinhos, para erguer uma urbanização e para isso ter levado as conservas à falência. Quem não gostou da ideia foi Narciso Miranda, o presidente da Câmara de Matosinhos. Percebemos que havia sinais de um objetivo imobiliário, e, consequentemente, começámos a partir daí a iniciar um controle apertado no sentido de evitar que indústrias que constituem uma referência para Matosinhos se transformassem em espaços para serem utilizados para fins imobiliários. Comprei com a ideia de que queria ser, como o meu avô foi desde o princípio do século, o maior produtor e exportador de conservas de peixe. A primeira fábrica que Nazaré Fernandes comprou foi a Algarve Exportadores, em 1979. Trabalhou até 81 muito mal, quer dizer, como trabalhou aos bocados, as trabalhavam de manhã, não trabalhavam de tarde, trabalhavam um bocado cada dia. Em 1981 comprou a segunda fábrica, a Rainha do Sado. Ligou uma à outra e completou o seu quarteirão. A Rainha do Sado trabalhava em pleno, mas depois de ter passado para as mãos de Nazaré Fernandes, não durou mais de 6 meses. Ao fim desses 6 meses, desapareceram de Matosinhos. Durante 2 anos, aproximadamente, ninguém soube mais do Diniz Fernandes, nem da equipa que com ele fazia sociedade, o irmão, o pai, o primo. Em 82, Nazaré Fernandes compra as conservas Independência, a terceira fábrica, também em Matosinhos, e à qual acontece o mesmo que às outras. Trabalharam com essa fábrica um mês. Eles compraram no princípio de maio, trabalharam até ao fim de maio só. Juntaram à desgraça das 2 fábricas que já tinham mais uma. Com as 3 fábricas paralisadas, Nazaré Fernandes e os seus sócios desaparecem mais uma vez. Quando reaparecem, vêm cheios de ideias. Tornam a aparecer e então propõem aos trabalhadores da Algarve Exportadora e da Rainha do Sado a sua passagem para a Independência, que é reativá-la. Concentrei, das 3 fábricas que tinha, concentrei o pessoal e o pouco equipamento existente numa fábrica, que era as conservas de Independência. Libertei com isso um quarteirão no centro, no epicentro da zona sul de Matosinhos, e a partir daí orientei, digamos, a minha estratégia. A estratégia passava pela criação do célebre empreendimento imobiliário no quarteirão de Matosinhos e pela manutenção das conservas Independência. Mas Narciso Miranda não aprova nenhum dos projetos imobiliários que Nazaré Fernandes apresenta nessa altura à Câmara. De facto, foram apresentados 3 projetos, foram sucessivamente indeferidos pela Câmara por excesso de volume de construção. Narciso Miranda não aprova os projetos e as conservas Independência não se aguentam. As falências sucedem-se em cadeia e as dívidas acumuladas ascendem a mais de 1 milhão de contos.
O edifício das conservas Independência é vendido em asta pública e saldam-se as dívidas desta empresa. Mas quando trabalhadores e credores das outras duas conserveiras se preparavam para reaver algum do seu dinheiro, com a venda em asta pública do património da Algarve Exportadora e da Rainha do Sado, aperceberam-se com espanto que não havia nada para vender. Nazaré Fernandes já vendera por valores ridículos os bens da Algarve Exportadora à Rainha do Sado. Depois, passou o património destas duas empresas para as mãos de uma sociedade imobiliária, a Combo, da qual Nazaré Fernandes era o sócio maioritário. A dissipação do património da Algarve Exportadora e da Rainha do Sado não permitiu saldar as dívidas e os trabalhadores foram os mais prejudicados. Com 100 mil contos por receber, pediram a anulação das vendas e ganharam o processo em tribunal. Mas quando ganharam, já Nazaré Fernandes, através da Combo, tinha vendido os terrenos, avaliados hoje em 1 milhão de contos, por apenas 248 mil, valor declarado na escritura. O comprador foi a empresa do lado, a Giste Brocados, uma empresa holandesa de fermentos muito prestigiada, que julgava ter feito um bom negócio, mas enganou-se. A Giste Brocados fez um negócio com uma grande dose de inconsciência, isso é uma realidade. Nós tínhamos a convicção que dificilmente esse negócio não era anulado. E, portanto, não compreendemos muito bem como é que apareceu um comprador. Bom negócio fez Nazaré Fernandes. Ganhou muito com a transação naquele momento e preparou-se logo para tirar partido da situação irregular que ele próprio criou. Quando os trabalhadores pedem a anulação desta última venda, cujo veredicto do Tribunal de Matosinhos aguardam há mais de 4 anos, Dinis Nazaré Fernandes dá um golpe de rins e coloca-se ao lado dos trabalhadores. Leva o tempo que levar, tudo indica que os terrenos vão finalmente fazer parte da massa falida e Nazaré Fernandes prepara-se mais uma vez para lhes voltar a deitar a mão. Até lá vai desbravando caminho. Já pagou do seu bolso 3 pareceres a juristas que defendem a anulação da venda de que ele próprio é responsável e prepara-se para ser o principal credor das suas próprias falências através da compra das dívidas das suas empresas. Um dos principais credores era a Segurança Social com um crédito de 200 mil contos. Nazaré Fernandes adquiriu essas dívidas através da Combo por apenas 38 mil e fê-lo segundo um parecer de um jurista que o próprio consultou ao abrigo de uma lei que não contemplava a compra de créditos à Segurança Social. Comprei os créditos da Caixa de Previdência, comprei os créditos do Banco Pinto Souto Maior, comprei alguns outros e estou a negociar outros neste momento. Olha, vou se calhar comprar os créditos do pessoal. E assim pretende tornar-se o principal credor das suas empresas falidas. E como principal credor, terá no futuro uma voz de peso. No dia em que os terrenos voltarem para a massa falida, o meu interesse e a defesa dos meus interesses económicos e financeiros está no sentido de levantar a falência. Extraordinária a lei que possibilita que se levantem falências de empresas que já não existem há pelo menos 10 anos, sem equipamento, sem trabalhadores, sem clientes e com a declaração pública de que o seu património se destina à realização de um projeto imobiliário que leva agora à assinatura do prestigiado arquiteto Cisa Vieira. Um projeto que apresentou à Câmara de Matosinhos, mesmo depois de já ter vendido os terrenos à Giste Brocados. Este último projeto está em vias de ser deferido porque se enquadra perfeitamente nos planos que nós definimos. Mas eu estou a falar em projeto global, não no licenciamento para a construção propriamente disso, porque o licenciamento só acontecerá quando estiver o problema resolvido. E a Giste Brocados, bom ou faz um acordo extrajudicial com Nazaré Fernandes, ou se quiser levar o caso até ao Supremo para tentar conservar os terrenos na sua posse, arrisca-se, ameaça Nazaré Fernandes a ficar sem terrenos e sem dinheiro. E a Giste Brocados, se não quiser aceitar isto, coloca-se numa posição imoral. Se colocar numa posição imoral, eu estou convencido que não, mas eventualmente se colocasse, se não queremos acordo, queremos ir até às últimas consequências, então nessa altura que fique claro que o Nazaré Fernandes, no final, se ficar com o quarteirão sem pagar nada a ninguém, não pode ser considerado imoral, porque imoralidade com imoralidade se paga. Nazaré Fernandes ameaça não pagar e, se a Giste Brocados quiser, diz que vai reclamar o seu dinheiro à Combo, uma empresa sem património que nunca lhe poderá pagar. Nazaré Fernandes está à vontade, à vontade que só é possível devido aos atrasos do Ministério Público. Acusado de fraude, foi condenado pelo Círculo de Matosinhos em 2 processos diferentes, 1 ano de prisão por cada um, por falência fraudulenta.
O julgamento correu no ano de 1994, com base no Código de Processo Penal de 1929 e no Código Penal de 82, mas não teve em conta as alterações constantes do novo Código das Falências. Intentado recurso, o Tribunal da Relação já proferiu o seu acórdão em relação a um dos processos. Houve fraude, sim senhor, diz o acórdão. Ficou provado que a falência foi motivada por cessação de pagamentos e de elaboração e por abandono de gerência, e que tal contribuiu para uma insolvência fraudulenta que dá direito à pena máxima de 3 anos de prisão. Só que neste caso, o Ministério Público atrasou-se. Quando acusou, já tinham passado os 5 anos previstos na lei para o exercício do procedimento criminal. Resultado, o processo foi arquivado por força de prescrição. E o mesmo poderá acontecer com o segundo processo, já que os argumentos que se aplicaram a um parecem ser igualmente válidos para o outro. E se assim for, Nazaré Fernandes não só não é condenado pelas fraudes que cometeu, como pode ainda gabar-se de não haver nada nem ninguém que o impeça de voltar à atividade industrial em Portugal. Foi dito textualmente pelo representante do Ministério Público de que eu havia que ser impedido de voltar à indústria, que é absolutamente extraordinário. Aliás, tenho uma boa notícia para dar à senhora do Ministério Público, é que o Dinis Nazaré Fernandes vai voltar à indústria de conservas brevemente. Não há processo mais moroso que o de uma falência fraudulenta. Arrasta-se dezenas e dezenas de anos pelos tribunais, num emaranhado de números, contas, balanços, cujo resultado final pode pecar por erros de cálculo. Para se provar a falência fraudulenta, é um tipo de prova que é difícil de fazer, não é uma prova fácil. São processos que requerem, digamos, toda uma arte de engenharia do ponto de vista da análise contabilística e financeira e que escapa naturalmente ao magistrado, quer judicial, quer do Ministério Público. Falências classificadas pelos tribunais como fraudulentas são casos raros em Portugal. Sabe-se que existem, mas quantos estão ao certo, ninguém pode dizer. Oficialmente não há números, não há balanços, não há estudos tampouco. Os dados fornecidos pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça referem apenas o número de falências decretadas pelos tribunais portugueses nos últimos anos. Em 1992, 500, em 1993, 425, em 1994, 608. Quantas são as fraudulentas, não se sabe. Denúncias de irregularidades vêm de toda a parte, das manifestações dos trabalhadores às notícias dos jornais. Tanto faz que sejam pequenas como grandes empresas, indústrias tradicionais ou sofisticadas empresas de serviços, turísticas ou imobiliárias, como é o caso da Socifa, em que há acionistas que se queixam de ter sido lesados por sócios maioritários. Reclamam os sindicatos e os advogados ligados às empresas ou aos trabalhadores, como é o caso de Garcia Pereira, que conhece de perto a situação próspera em que fica o empresário prevaricador. Depois de ter embolsado os ganhos todos, não suportar as respectivas perdas e depois a seguir ir ou comprar barcos de luxo, ou participar em clínicas privadas, ou comprar habitações de mais de 100 mil contos, ou ir investir noutras empresas ao lado. Mas daí a acusar um empresário de fraude vai uma grande distância. É que o sistema levanta obstáculos à investigação. Por incrível que pareça, não há tribunais de competência especializada em falências. As antigas câmaras de falência mostraram-se inoperantes. Havia uma em Lisboa com 5 administradores de falências a quem cabia fazer o estudo económico da empresa. 5 administradores em Lisboa para darem conta de centenas de falências. A outra e última Câmara existia no Porto com apenas 3 administradores. Um suicidou-se, o segundo foi afastado compulsivamente e o terceiro ficou com 300 falências a seu cargo. Para o Ministério Público, uma tarefa incomportável.
Se a gente for considerar uma média ponderada de umas mais ou outras menos complexas, portanto, eu penso que um máximo de 10 falências por ano, 10, 12, seria o ideal. Com administradores a 300 falências por cabeça, era impensável que os processos andassem. A partir de 1993, criou-se uma nova lei. A nova lei substituiu os administradores de falências e os administradores judiciais por privados e chamou-lhes liquidatários e gestores judiciais. São muitos. É um nunca mais acabar de nomes que enchem várias páginas do Diário da República. Mas desta lista enorme, afinal, também poucos funcionam. É que muitos casos vão parar sempre às mesmas mãos. Às mãos de antigos administradores que assim arrecadam honorários invejáveis. Não consigo perceber como é que há gestores que têm um caso e que trabalham dedicadamente nele e que ganham 150 ou 200 contos por mês, nesse caso, e há gestores que têm 70 e que, a ganhar os mesmos 200 contos por mês, vão fazer 14 mil contos por mês. Segundo fontes judiciais contactadas pela reportagem, por detrás desses homens movem-se muitas vezes interesses económicos poderosos, onde também estão envolvidos os bancos. E são eles que, ao dominarem as comissões de credores, acabam por indicar o nome do gestor ou do liquidatário para o processo. Ao liquidatário compete inventariar os bens existentes e reconstituir os 2 últimos anos de vida da empresa, verificar toda a contabilidade e detectar todos os indícios criminais que eventualmente possam existir. Quando é decretada a falência e o administrador e o próprio Ministério Público vai às firmas, e tem ido, é autênticos terremotos, porque o que encontra é paredes, é papéis espalhados no chão, é as próprias prateleiras e gavetas, tudo que é material de escritório no chão, quer dizer, os documentos de suporte, tudo aquilo que a gente poderia reconstituir como sendo os 2 últimos anos de vida da firma, está extremamente prejudicado pela desorganização. Para o juiz, este tipo de processos é muito maçador. Falta-lhe formação teórica de base e cabe-lhe um papel secundário, o de juiz, que na prática não julga. O tribunal escapa-lhe muito pelos dedos tudo o que se passa na liquidação. A liquidação é feita entre, embora com a superintendência do juiz, mas uma superintendência muito longínqua, porque o juiz tem muito o que fazer, tem muitos outros processos. Aquilo passa fundamentalmente entre o liquidatário e a comissão de credores. Quem lida de perto com este tipo de empresas e processos fala de areias movediças e solos pantanosos. $30 mil contos, 31, 32. Uma empresa falida é uma empresa moribunda. Já só resta a carcaça a que se atiram as leiloeiras. No meio, são conhecidas pelos abutres. 53.500 contos. Chegam pontualmente, à hora, muito seguros do negócio. É que, bem vistas as coisas, ganham fortunas com as carcaças. Apesar da avaliação dos bens da empresa ser feita não por avaliadores especializados, mas por funcionários dos tribunais, que pouco percebem do assunto e por isso avaliam sempre tudo por baixo. É evidente que os tribunais não têm avaliadores. Os tribunais quase não têm dinheiro, se quiser, para comprar um clipe. E a avaliação que é feita pelo tribunal nunca é uma avaliação compatível nem aproximada com o valor real do bem que vai ser vendido. E aí há, de facto, uma discrepância e, se quiser, alguma injustiça entre o valor real e o valor que, por vezes, os bens são vendidos em tribunal. Os credores saem prejudicados com estas avaliações ad hoc. Os leiloeiros esses é que não. No final do leilão recebem logo o prémio à cabeça. Entre 5% a 10% de muitas centenas de milhares de contos, totalmente livres de impostos. 30 mil uma falência para uma leiloeira é um bom negócio? Mas claro que é um bom negócio, pois primeiro não investe nada, não tem nenhum investimento, não tem que pagar nada, nem tem que enfim, investir seja no que for. O inventário está feito, os valores
pelos quais ele tem que começar a vendê-los, também estão realmente determinados. É chegar lá, está aberto, eu fiz leilões, e fazem-se leilões que em 5 minutos são feitos. 44 mil contos. Não há leiloeira que não queira um negócio destes. Funcionam como colaboradoras dos liquidatários. Há várias, mas as que o Tribunal designa são praticamente sempre as mesmas. Não quer mais de certeza? Aqui também não? Eu próprio dou ordens para que isso não aconteça. Os administradores contrapõem-me com a confiança que têm nas respectivas leiloeiras com quem trabalham. E não é só uma questão de simpatia por esta ou por aquela leiloeira. A liquidação acarreta despesas elevadas que vão desde a conservação e guarda dos bens até ao registro do imóvel, que pode chegar a custar mais de 1000 contos. Despesas que nem o liquidatário nem a Comissão de Credores querem suportar. Há sempre uma terceira entidade que se aproxima, e isso aí é que está o mal, e que por isso até sugere que ela própria adiante o dinheiro se lhe derem as vendas naquela falência. E eu penso que poder-se-á cair, infelizmente, enfim, em que o processo, em vez de ser conduzido por liquidatário e Comissão de Credores, seja conduzido por uma leiloeira, através deste tipo de processos. Mas outros interesses determinam também a escolha da leiloeira. Pelo menos é o que dizem todas as outras leiloeiras, as que não entraram no negócio. A Cássio Luz das Galerias Vandoma, no Porto, é o leiloeiro mais antigo do Norte e o segundo mais antigo do país. Pessoa prestigiada no meio, é um dos avaliadores oficiais da Casa da Moeda. No entanto, raros foram os leilões oficiais em que participou e os que fez deixaram-lhe um gosto amargo. Eu até nem gosto de falar nisso. Isso foi uma experiência muito má, é um ambiente com que não se dá com a minha maneira de ser. Tentei fazer, tive sempre grandes dificuldades, as portas estavam fechadas, para abrir uma porta daquelas era sempre um martírio. Eu cheguei a uma certa altura, há uns anos, vi que não valia a pena remar contra a maré, desisti. E claro, e o campo ficou aberto a quem quisesse, e a toda essa salvajaria que há por aí, não é? A leiloeira União está estabelecida há 28 anos. Em todo este tempo, Manuel Teixeira Pereira, o dono, só fez um único leilão oficial. Vejam, por favor, nos jornais, que são quase sempre as mesmas a fazer esses mesmos leilões. Se me pergunta se está certo, desde já lhe digo que não está certo, não é? Porque nós pagamos as nossas contribuições, nós estamos coletados como leiloeiros e, de facto, não somos, ou seja, fomos essa vez e nunca mais fomos contactados para fazer esses leilões. É assim no Porto e também em Lisboa. Das portas fechadas também se queixa a prestigiada casa Leiria e Nascimento. Esse meio é um meio muito fechado, muito complicado, extremamente perigoso e perigoso até... eu tentei, lembro-me de há uns anos ter tentado entrar nesse meio, porque eu sei que dentro dos leilões judiciais aparecem realmente muito boas peças de arte, tanto móveis como imóveis, e não consegui. E essa experiência eu tenho e tenho alguns colegas que têm exatamente a mesma opinião que eu. E como as leiloeiras escolhidas pelos liquidatários são sempre as mesmas, uma meia dúzia controla o mercado. 29 contos. E 500. 19 e 500. 30 contos. Não quer mais. 10 contos. Não me venha dizer que é pelos lindos olhos das pessoas que elas têm sempre os mesmos leilões. Isso é que não há dúvida nenhuma. Hoje não se faz nada sem ser por dinheiro. Essas coisas estão à vista. Não sou eu, não preciso eu dizer, toda a gente sabe. Pessoas que disseram 5% dos 10% que nós cobramos. Eu não tenho a mais pequena dúvida. Quer dizer, aquilo é uma panelinha cozinhada. A leiloeira Invicta do Norte faz parte do pequeno grupo de eleitos que trabalham com os tribunais. Mais de 1 milhar de leilões oficiais ao longo de 20 anos. Alfredo Cruz, como todos os outros leiloeiros que trabalham para o tribunal, garante que nunca pagou comissões a nenhum liquidatário e que faz esses leilões à custa de outros méritos. Querem um trabalho muito especializado de uma leiloeira. É por isso que não serve qualquer leiloeira. Muitas leiloeiras
muitos leiloeiros querem entrar para as câmaras de falência, que elas estão praticamente extintas, mas querem trabalhar em leilões, mas isto requer muita sagacidade, muito saber. Alfredo Cruz Júnior é o sucessor do pai para a parte das vendas extrajudiciais da empresa leiloeira. No Porto, prepara-se para tomar conta dos leilões e em Lisboa já se constituiu liquidatário e já possui mesmo uma empresa. Dentro em breve, a Invicta vai estender as suas atividades até à capital e leiloeiro e liquidatário vão andar de mãos dadas. Como é que vai conciliar essa atividade de liquidatário com esta? Ou acha que elas se completam? Completar não se completam, percebe? Completam-se no negócio, não é? Nada como ter um pé dentro dos tribunais, uma vantagem descoberta há muito por outras leiloeiras. Um dos sócios da agência leiloeira foi durante muitos anos um advogado com escritório montado quase ao lado. A agência fica em Lisboa, na Avenida 5 de Outubro, e o seu escritório de advogado na Antónia Augusta Guiar. Na Sociedade Nacional de Leilões, outra das eleitas, passa-se o mesmo. Os dois sócios gerentes também são advogados. Encontram-se inscritos na Ordem e no Ativo. Ora, o Estatuto da Ordem, no seu artigo 69, proíbe expressamente aos advogados o exercício da profissão de mediador e leiloeiro. Mais ainda, a morada do escritório de advogados que consta na Ordem é a mesma da empresa leiloeira. Eu não estou a infringir a lei. As pessoas que o consideram têm os meios legais ao seu alcance para efetivamente denunciar essa mesma situação. Eu nunca a escondi de ninguém, assumo-a, penso que ela não é irregular. Quando efetivamente alguém achar que é irregular, põe o caso na Ordem dos Advogados e a Ordem dos Advogados decidirá. Mas não ficam por aqui as situações que provocam perplexidade. A Sociedade Nacional de Leilões tem no seu objeto social a compra e venda de imóveis e a retalhista de vários produtos. Quer isto dizer que, se assim o entender, a Sociedade Nacional de Leilões pode ser compradora dos bens móveis e imóveis das falências que ela própria põe à venda. Não é caso único. Com a agência de leilões Bairro Azul passa-se quase o mesmo. Um dos sócios gerentes é também advogado inscrito na Ordem e no Ativo. E os dois sócios gerentes da Bairro Azul têm também uma empresa de compra e venda de propriedades, a Investem, cuja sede fica na filial da Bairro Azul, no Algarve. 141 pontos. 142. Uma teia em que interesses e profissões se podem misturar todos com o mesmo objetivo: ficar com os bens das falidas pelos melhores preços e o máximo de lucro. Tudo isto sob o olhar complacente do Estado e do direito. É que não há qualquer lei que impeça as leiloeiras de ganharem a 2 carrinhos à conta dos bens das empresas falidas. A mandado dos tribunais, são elas que organizam as vendas, muitas vezes por proposta em carta fechada. E nada impede as leiloeiras ou os seus proprietários de comprar os bens da massa falida que considerem mais apetecíveis. E se todos estão de acordo que são precisas empresas profissionalizadas para fazer as vendas das falências de modo a angariar bons clientes, o certo é que muitas vezes na prática não é isso que parece. As ramificações são muitas, algumas inquietantes. 50 conto. 1450. Há 11 anos que o edifício Rocha Túnel na Praia da Rocha está neste estado. Exatamente desde o dia em que a empresa construtora, Manuel Cristino Ferreira, abriu falência. 11 anos à espera de ir à praça. Aliciantes não faltam. Localização privilegiada, acessos ótimos e o mar a perder de vista. No dia 6 de junho deste ano, finalmente, a Rocha Túnel foi a leilão, por 1 milhão de contos. Mas faltou o tal bom cliente que era suposto a leiloeira ter arranjado. Fechada. Gente fechada. Não vou vender nada, isto é tudo mal outra vez. Quem sabe se alguma razão tinha quem assim falava. Apareceu tudo o que era gente do ramo, mas ninguém lhe pegou. 1 milhão de contos. 1 milhão de contos. Não tenham vergonha, dinheiro não rende. 1 milhão de contos. Entre os presentes estava Carlos Ferreira, bem conhecido no meio. Na altura, não abriu a boca. Esperou que o Ministério Público acedesse a aceitar propostas por carta fechada
permitindo que a leiloeira Barra Azul vendesse o imóvel pela melhor oferta. E a melhor oferta foi a de Carlos Ferreira, que 3 semanas antes do imóvel voltar a ser leiloado entre os proponentes, já lhe tinha feito o preço. 500 mil contos, metade da primeira licitação, acrescida da vantagem de poder ser pago ao longo de 2 anos. Vão comprar por $500 milhão? Vamos comprar por $500 milhão. Assim foi. Com o preço feito, diz que falou com 20 pessoas, todas interessadas em comprar. A maioria das pessoas me conhece e que nutre em mim confiança para eu poder encabeçar essas pessoas. Eu, normalmente, encabeço determinados negócios em representação da maioria das empresas que têm cá, como o caso da Túnel Mar. Isto é um caso evidente, como posso apresentar centenas de casos. Para este negócio nasceu a empresa Rocha Túnel S.A., mais uma a juntar às muitas empresas de Carlos Ferreira. São muitas empresas, sou sócio de muitas empresas, muito embora cada empresa tenha sua atividade. Mas todas com a mesma origem. Nasceram das compras de bens móveis e imóveis que Carlos Ferreira faz nos leilões oficiais. Só neste local existem pelo menos 4 destas empresas: a Marcar, a Helena Guimarães, a Garle e a MCU. Umas compram nos leilões oficiais para outras irem vender em leilões particulares. E se nos leilões oficiais compram barato, nos particulares por elas organizados, os preços já se aproximam mais da realidade. Mas quando ganham ao certo, nem às paredes confessam. Nós andamos a comprar a mercadoria que é vendida em asta pública, por setores de finanças, como disse há bocado, repetindo, por leiloeiras e por quem vende, mas são empresas legais, que para mim são. E nós compramos esse produto. Oficialmente compramos esse produto, transformamos e vendemos. Agora, o que vai para além disto eu não sei, nem me interessa tampouco. Assim aconteceu com os bens da empresa Compoico, que foram 2 vezes a leilão. O primeiro foi promovido a 19 de maio pela Agência Invicta do Norte em colaboração com o Tribunal Cível do Porto. O segundo, 1 mês depois, por quem os comprou, ou seja, por Carlos Ferreira. A sua empresa Marcar comprou as máquinas todas por 47.200 contos e depois a sua empresa Garle vendeu-as à unidade em leilão particular. Diz Carlos Ferreira que o negócio rendeu muito pouco, só 6.000 contos. Ao certo, sabe-se que adquiriu os bens, diz o seu sócio, por uma questão de viabilidade financeira na modalidade habitual, em conjunto com outras pessoas. Não é proibido que se compre a mercadoria e que fique em nome de 2 ou 3 pessoas. Isso é legal. Mas essas 2 ou 3 pessoas são de onde? Não faço ideia nenhuma. Quando chega um leilão não sei quem lá aparece. Não é verdade? Quer dizer, eu sei que eu estou lá. As outras pessoas, uma boa parte das pessoas conheço-as tampouco e acredito nelas. 35. Compras destas, admite Carlos Ferreira, já ele fez às centenas. E quem não está para gaifonas, o nome que se dá a estas artes, afasta-se do negócio. A própria clientela desses leilões não me interessa. Aquilo são cambões sobre cambões, são leilões que se fazem e que se vendem as coisas que dão para depois fazer outros leilões dos leilões. Quando não há leilões ou os compradores não se mostram interessados, as vendas são efetuadas pelas leiloeiras através da chamada negociação particular. As propostas de compra são-lhes entregues em carta fechada e é o leiloeiro designado pelo tribunal que vê qual é a melhor oferta. Você já viu o que é isso? É as pessoas comprarem ou dizerem que vão comprar por 500 mil ao negociador, entende? E depois, a segunda proposta abaixo, isso é, por exemplo, 300 mil, e ele diz, espera aí, não ponhas 500 mil, que vamos para 301, porque a única proposta que existe é 300, vamos para 301. E depois há aquela mais-valia de 190, para quê? Tudo isto se passa porque a lei permite que seja sempre o liquidatário o único responsável pela venda dos bens da empresa. E como a sua designação depende de uma comissão, acaba por estar ao serviço dos maiores credores e marginalizar os restantes interessados, os trabalhadores e os pequenos credores. O outro grande prejudicado é, claro está, o Estado, essa entidade abstrata que, no caso das falências, evidencia um manifesto desinteresse. E assim, em cada um destes processos, vai falindo aos poucos a nossa segurança social e o nosso património público, que são os impostos.
Toda uma situação que a atual lei, apesar de recente, não consegue controlar. O primeiro a reconhecê-lo é o próprio legislador, o advogado José Sousa Macedo, um dos técnicos nomeado pelo Governo para conceber a lei em vigor. Algumas medidas poderão vir a ser tomadas com maior eficácia, mas que apontam basicamente na linha de um maior cuidado no recrutamento e na designação do liquidatário judicial, por um lado. Por outro lado, também na corresponsabilização dos membros da própria Comissão de Credores. Qualquer que seja o modelo adotado, resta saber se o Estado continuará a fechar os olhos a eventuais irregularidades que se cometam ao nível do tecido empresarial, com consequências ruinosas. E se os tribunais, em matéria de falências, vão continuar a demitir-se da sua função essencial de garante do Estado de Direito. 340, 350, 350, mais 350, 360, 370. Os Infalíveis foi a primeira reportagem do segundo ano de existência deste seu programa. Numa altura em que muito se fala em Portugal do turismo para a terceira idade, pareceu-nos oportuno mostrar um dos possíveis destinos a que conduz o caminho agora escolhido pelo governo português. Esse destino dá pelo nome de Sun City, a cidade do Sol, situada, como não podia deixar de ser, nos Estados Unidos. É uma cidade construída para exclusivamente reservada à terceira idade. Alguns de seus habitantes, todos com mais de 55 anos, dizem que já não precisam de ir para o céu. O paraíso, na opinião deles, é já ali, na cidade do Sol. Até sexta-feira, bom fim de semana e boa noite para si.